Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo ao Mediunidade em Foco 79. E hoje, olha que coisa interessante, você aí que está fazendo educação mediúnica, você aí que já é médium há algum tempo, não gostaria muito de uma comunicação mais frequente, de uma comunicação mais fácil com os benfeitores espirituais, com os espíritos amigos, e às vezes até com os outros que estão ali na mesma faixa? Pois é, olha que coisa interessante, aqui no capítulo que trata das evocações no Livro dos Médiuns, nós vamos perceber Kardec estudando o último item, é um item muito interessante, que o Emmanuel, aqui no Seara dos Médiuns, trouxe para nós. Está lá no item 285, do Livro dos Médiuns, a ideia da telegrafia humana. O que é isso de telegrafia humana, Maurício? É uma questão interessante. Kardec, no capítulo que ele desenvolveu aqui das evocações, ele fala das evocações dos desencarnados e chega um momento em que fala da possibilidade de se evocar espíritos encarnados. Aí, uma última pergunta, na questão 58, ele pergunta se é possível que as pessoas possam se comunicar de uma forma mais fácil, que duas pessoas, pensando uma na outra, evocando uma a outra, poderiam transmitir seus pensamentos. Mas para ficar mais interessante, vamos acompanhar primeiro, antes da gente entrar na discussão do Emmanuel, vamos acompanhar primeiro o que o Kardec perguntou para os espíritos, que aí fica mais fácil. É o capítulo 25, cada segunda parte do Livro dos Médiuns, como eu disse, o item 285, a questão 58. Pequenininha, curtinha a resposta, tem uma subpergunta que ajuda a gente a refletir sobre o que o Emmanuel vai trabalhar a subpergunta, a 58A, mas tem que começar pelo começo, né? Olha o que Kardec pergunta. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Certamente. E essa telegrafia humana será um dia o meio universal de correspondência. Gente, a gente vê muitos filmes de ficção científica em que você tem lá os telepatas, os empatas, as criaturas que conseguem transmitir os seus pensamentos para outras criaturas sem a linguagem articulada, sem a fala. Mas não é isso aqui que no século XIX o Kardec já aprendeu com os espíritos, que é mais ou menos o nosso futuro, que é mais ou menos o que a gente pode, algum dia, como ele diz ali, algum dia, isso vai ser um meio universal de correspondência. Já pensou que coisa boa? Eu estou aqui e penso no meu filho. O meu filho está lá, pensa em mim e a gente troca os pensamentos. Penso na minha mãe, esteja ela encarnada ou desencarnada, os nossos pensamentos são trocados. É o que os espíritos chamaram de telegrafia humana, lembrando a época do telégrafo de Kardec, que era o meio de comunicação de longas distâncias. Hoje a gente teria WhatsApp, e-mail e tudo mais. São os meios de comunicação de longa distância, mas nós estamos quase lá, né? A diferença é que, por qualquer meio hoje, a gente ainda precisa da linguagem articulada. Aqui, Kardec pergunta da transmissão dos pensamentos. Eu penso de cá, outro pensa de lá, e a gente entabula uma conversa sem que haja necessidade de palavras articuladas. E aí a gente conhece, né? Você não conhece algumas pessoas que só pelo olhar, só pela expressão facial já comunicam a outras pessoas, seja para o bem, seja para o mal, né? Porque de vez em quando você tem uns trapaceiros no jogo que com piscadinha de olho, com um sinalzinho assim, já diz para o outro companheiro como é que está a mão de cartas para poder dar o golpe ou não. Mas aqui nós vamos falar da coisa boa, vamos falar da sintonia com o bem. E aí isso vai ser o mais frequente. Pensar daqui, o outro pensa de lá e a gente troca informações. Mas, puxa vida, se vai ser o futuro, por que já não é o presente? Presente lá, hein? No século XIX. Aí o Kardec vai fazer a subpergunta que o nosso Emmanuel vai usar no texto de hoje, que é um texto curtinho, mas que vai dar um monte de responsabilidade para nós. Mas vamos com Kardec ainda. Por que não será praticada desde já? É a pergunta que eu faria também. Olha, se no futuro essa telegrafia humana, a conversa por pensamento, a telepatia, vai ser um meio corrente de comunicação, por que a gente não faz agora? Já pensaram? Vocês já imaginaram uma mesa de negociação de países em guerra? Se houvesse mesmo essa telepatia frequente, essa telepatia tão fluida assim, tão fácil,
Alguém diria uma coisa, o outro ia saber que ele não estava pensando assim, estava pensando em invadir o país, ia dar uma confusão danada. Nós não temos evolução. Talvez seja por isso. E olha a resposta dos Espíritos, que é bem por isso mesmo. É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. Até lá, continuará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos seus habitantes. Puxa vida! Olha como é que a carapuça entra, né? Só faltou o Espírito chamar a gente de muito atrasadinho, por isso mesmo que a gente não pode botar um mecanismo tão poderoso de comunicação nas suas mãos. Mas onde é que isso se encaixa na mediunidade? Onde é que isso se encaixa na Pleiades? Primeiro, é um texto do Livro dos Médiuns. Segundo, que aqui, tudo bem, fala-se da telegrafia entre encarnados. Mas o Emmanuel é que vai dar um passo adiante e vai mostrar essa possibilidade de sintonia entre todos nós. Nós encarnados, nós e o meio em que nós vivemos, nós e os desencarnados. Aí entra a mediunidade, não é verdade? Então, quando a gente vai lá no capítulo 38 do Seara dos Médiuns, né, a gente vai perceber o Emmanuel trabalhando isso. Olha que interessante. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Primeiro, essa ideia de troca, comunicação entre espíritos, não é da alçada só da mediunidade. Um encarnado cá, um desencarnado lá. É entre todos nós. Mesmo nós encarnados, por isso que a gente volta para a telegrafia humana aqui do Livro dos Médiuns, por isso que nós encarnados também podemos trocar nossos pensamentos, nos comunicar, além da mediunidade. O que prova que essa mediunidade ostensiva, em que você tem um ser com uma faculdade peculiar, capaz de entrar em sintonia com o pensamento dos outros, ela vai se tornar tão geral, tão geral, tão geral, que não vai ser mais nenhuma distinção entre nós. Todo mundo vai ser mais ou menos médium na possibilidade de comunicar os pensamentos com outros seres, encarnados ou desencarnados. Mas a questão toda importante está ali. O pensamento é um idioma universal. E o cérebro é um irradiador. Qual é o perigo? Qual é o porquê que o Emmanuel chamou esse capítulo de faixas? Pura e simplesmente faixas. Né? Parece estranho, mas se você lembrar do rádio, se a gente lembrar das faixas de sintonia lá dos nossos aparelhos de rádio antigos, aquela que você tinha lá um botãozinho, daí assim ficava vai para lá, vem para cá, cabe o termo faixa, porque o pessoal ainda fala disso, né? Na faixa tal, você tem a rádio tal e assim por diante. Mas voltando aqui com o Emmanuel para as faixas, a gente começa a perceber que ele faz um alerta ali no final. Nós estamos sempre em correspondência com o objeto, com aquilo que nos interessa, com aquilo que prende a nossa atenção. E é aí que é o perigo. É aí que complica a história. Por quê? Porque nós podemos ser atraídos por coisas não boas. E aí, na mediunidade, os nossos interesses, as nossas atrações podem atrapalhar muito a nossa sintonia. Principalmente com os planos mais elevados, com as faixas mais elevadas do mundo espiritual. É nessa hora que Emmanuel vai explicar como é que se dá isso. Como é que a gente é regido? Olha que interessante. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente: a experiência, o estímulo e a inspiração. 3 instâncias distintas. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Opa! Então, olha só, a troca de pensamentos, a troca de informações, seja na reunião mediúnica, seja no nosso dia a dia, na nossa faixa evolutiva, porque Emmanuel disse isso, é na nossa faixa evolutiva. Pode ser que nos espíritos muito mais top de linha isso já não seja mais tão dependente, principalmente dos fatores externos, porque ali nós temos um fator interno e 2 externos, né? Então, na nossa faixa, nós estamos mais ou menos impulsionados pela experiência,
que, como ele diz ali, é o conjunto dos nossos próprios pensamentos, aquilo que vem primeiro, aquilo que a gente deseja primeiro, aquilo que está dentro de nós. Experiência é o fator interno de sintonia. Mas tem o estímulo. O que é estímulo? Pensa bem, você está caminhando numa rua, está passando num ônibus, aí de repente você vê aquele cartaz daquela pizza maravilhosa no outdoor. Não dá uma vontade de chegar em casa e fazer uma pizza? Ou então, uma coisa que é mais comum ainda, estímulos chegam para nós toda hora. As redes sociais estão aí. O YouTube, que é de onde nós estamos falando com vocês, nós estamos conversando por uma dessas redes. Por isso que as thumbnails, por isso que as capas dos vídeos, elas são tão trabalhadas por muitos canais. Por quê? Porque eles sabem que aquilo é o estímulo. É isso, é o estímulo externo. É a circunstância, é o fator que nos leva a pensar. Então uma capa de um vídeo que tem um nome chamativo vai fazer você clicar lá e chamar o vídeo. Ou então, essa é a questão que eu ia falar, tanto do outdoor quanto do vídeo, você vê lá uma torta linda com aveia, com maçã, e você clica lá para ver. Se você gosta de aveia, gosta de maçã e gosta de torta de frutas. Se não gosta, você passa adiante. Então, o estímulo tem a ver com a nossa experiência, tem a ver com os nossos desejos. Mas ele é externo. É uma circunstância que nos impele a pensar. E aí, uma vez que eu engatilhei o pensamento, vem os outros pensamentos que estão à minha volta. Vem a nuvem de testemunhas de que Paulo de Tarso fala. Que são ali, a inspiração. Aí ele generalizou, inspiração como sendo esse conjunto, ele chamou de equipe de pensamentos. Esse conjunto de pensamentos alheios, os outros, a sintonia. Nós estamos mergulhados num mar de pensamentos, num mar de vibrações. E aí como é que a gente não fica doido, que não fica confuso? Exatamente porque com o rádio não fica confuso, porque ele estabelece a sintonia. Ou a gente sintoniza com uma estação ou com uma faixa, ou sintoniza com outra faixa ou outra estação. E aí o título faixas faz sentido. Então, quando nós estamos ali impelidos ou sentindo pensamentos borbulhando na nossa cabeça, o que pode ser? Todo esse conjunto. Experiência, estímulo e também ali a inspiração. Agora, olha só que coisa interessante. Como é que distinguir? Como é que a gente faz para lidar com isso? O que pode acontecer? Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Uau! É aí que a gente começa a ter que ficar mais atento. Lembra de Jesus? Vigiai e orai para não cair em tentação. Aqui o Emmanuel vai falar que, da mesma maneira, como eu passando numa rua, vejo o outdoor da pizza, eu sinto fome, eu sinto vontade de comer a pizza, estou lidando com as coisas do corpo. Pode acontecer que ali, um livro, uma palestra, uma sentença, uma frase de alguém, um post numa rede social, porque não tinha rede social quando o Emmanuel escreveu isso, mas hoje post na rede social, um memezinho colocado lá numa dessas redes sociais pode desencadear, pode servir de gatilho, para que a gente tenha um monte de pensamentos, para que a gente se ligue num determinado assunto. Aliás, é essa a atitude perversa das redes sociais, porque os algoritmos percebem que você clicou num determinado assunto. Eles passam a te mostrar um monte de outros vídeos ou de outras postagens sobre aquele assunto, criando tal viés de confirmação. Então a gente tem que estar muito atento. Por quê? Um simples gatilho, uma coisa que eu não dou importância, mas puxa vida, aquilo ali me fez parar para pensar, aquilo ali me fez passar o dia inteiro querendo comer pizza. Ou então alguém falou alguma bobagem lá e me fez passar o dia inteiro com raiva da personagem que foi agredida, da pessoa que foi agredida ali. Então como que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado? E aí vem a faixa que nós estamos, a nossa faixinha de espíritos ainda atrasados. Por isso que na mediunidade, volta ali dos médios, na mediunidade, para sintonizar com os espíritos mais elevados, temos que fazer esforços. Temos que vigiar bastante os estímulos
e a experiência, para que a nossa inspiração seja melhor. Voltando ali aos 3 itens do Emmanuel. A experiência é meu conteúdo, que eu posso alterar com mais experiências. Os estímulos, eu posso decidir me expor ou não me expor a eles, porque tem, né? Você às vezes já está bravo com alguém, aí você entra lá no Facebook para ver as postagens dessa pessoa, você vai ficar mais bravo com ela. E você tinha a chance de não entrar no perfil daquela pessoa para ver as bobagens que ela está falando, né? Quantas e quantas situações eu penso assim, vou olhar não, porque eu já sei que essa fulana, que esse fulano aí já não estão batendo muito bem da bola, pelo menos a nossa visão, ou eu que não estou batendo bem da bola para eles, porque é a visão também que a gente pode ter. Então, na nossa faixinha de atrasados, as coisas vão ficar complicadas, mas a gente pode trabalhar esses 3 itens, experiência, estímulo e inspiração, para que a experiência e o estímulo garantam melhor inspiração, mesmo atrasados. E aí que vem Emmanuel chamando a atenção. Olha com nós. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, atenção agora, hein? Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. E aí, se a sintonia que a gente busca é com Jesus, a gente tem que subir. A gente tem que elevar a nossa. Porque, o universo ali, a inspiração. Esse slide aqui, ele fala da inspiração. Já porque nós estamos atrasados, já porque nós ainda não aprendemos a escolher os nossos caminhos, a nossa experiência ainda não é o bastante para que a gente não esteja exposto a estímulos negativos. Então, os estímulos negativos tem. Chegam de encarnados e desencarnados ali, Por isso a telegrafia humana. Chegam de encarnados e de desencarnados. E aí o que a gente faz com ela? A gente pode ceder, pode não ceder, nós vamos ser influenciados, não vamos ser influenciados. A diferença entre mediunidade e obsessão está aí, né? Na mediunidade a gente recebe a influência e escolhe ceder a ela ou não. E na obsessão, normalmente é a influência que conduz a gente sem a gente escolher. Como o barco solto a uma troca ali, como o Emmanuel fala, né? Solto ao sabor das ondas. Muitas vezes nós agimos assim, como barcos soltos ao sabor das ondas, gente. E aí vem o chamado final. Mas médiuns, trabalhadores da educação mediúnica, trabalhadores das reuniões mediúnicas, trabalhadoras das reuniões mediúnicas. Se nós queremos o contato com o Cristo, precisa ter consciência, o mestre está lá em cima. Daqui de baixo, pensando essas coisinhas bobas, pensando em responder com palavrão a pessoa que me xingou lá na rede social, eu não vou sintonizar com Jesus. Então eu preciso, me elevar. Eu preciso ampliar a minha faixa, fazer com que a minha faixa suba até mais perto da faixa dele, né, gente? E é exatamente assim que o Emmanuel vai concluir. Olha que interessante. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então, educação da mediunidade é sintonia. Nós vamos escolher com quem sintonizar e o que permitir de passagem daqueles com quem sintonizamos. Principalmente se nos propomos ir a uma reunião que vai socorrer espíritos sofredores. O equilíbrio, a disciplina, a filtragem tem que ser enorme. E aí já vai. Quais são as ferramentas que nós temos? A bússola do Evangelho. Está aí à nossa disposição. É só mergulhar o pensamento nela, é só entender a faixa de Jesus e tentar chegar até ela. Outra coisa importante é que nós temos experiência, nós já temos a percepção de onde é que está o certo ou o errado, a gente tem que escolher, tem a razão. A razão, raciocínio, doutrina da fé raciocinada. Não é por impulso que a gente escolhe porque pensa. Aliás, eu tive a oportunidade até de conversar com um adolescente recentemente sobre isso. Em vez de você agir com o fígado e responder às agressões que vem recebendo, haja com inteligência. Porque agindo com inteligência, a gente consegue expor o agressor
e não a gente passar por agressor, porque se eu respondo no mesmo tom, eu acabo virando um agressor também. É aquela telegrafia mais negativa que acontece. E aí, nós vamos ter razão para usar a vontade para escolher. E aí a sintonia corre por conta de quem? Tem essa história de que o espírito me pegou de repente. Não pegou, você sintonizou com ele. De alguma forma, sua experiência, os estímulos que chegaram e aí esse pensamento acabaram fazendo sinergia e a comunicação veio. E veio às vezes de forma bagunçada, de forma desorganizada, que é o que acontece com os médiums e as médiums que não realizam a sua própria educação da mediunidade. Mas fica a sugestão do último slide: se nós queremos sintonizar com Jesus, elevemos a nossa faixa vibratória. E é isso que fica para a nossa reflexão de hoje. Somos influenciados, como a gente vê ali, e poderemos nos comunicar facilmente lá no futuro, vendo lá o finalzinho da resposta da questão 58A. Os espíritos de escola conseguem fazer, os espíritos elevados conseguem fazer, porque eles conseguem administrar bem isso. Nós, os atrasados, temos que evoluir para poder realizar essa troca de pensamentos mais vigorosa, mais firme. E é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Acione o sininho para receber as notificações toda vez que sair vídeo novo. Nós temos 3 playlists rolando aqui no sábado. E também deixe o seu like se gostou. Se não gostou, pode deixar um dislike, mas comenta aí para mim. Diz por que você gostou ou diz por que você não gostou, para eu saber e melhorar. Afinal de contas, nós somos todos aprendizes. É tão bom ser eternos aprendizes. Mas, outro pedido, se gostou mesmo, pega o link desse vídeo e manda para aqueles seus amigos, para aquelas suas amigas que adoram bater boca nas redes sociais, para eles pararem de sintonizar, para eles aprenderem que o estímulo que está vindo pode ser muito negativo. E aí, lógico, o que vai acontecer? A inspiração, os pensamentos, a equipe de pensamentos que eles recebem também vai ser negativa. Evitando isso, a gente vive melhor. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!